chegamos na sua tela da TV Band Vale. Eu, Lucas Bezerra, ao meu lado hoje, Bernardo Baitelli. Beleza? Tudo bem, Bernardão? Cara, eu tô bem. Quem não tá bem, Bezerra? São os times do Vale, porque olha, final de semana ruim, né? complicado, Bezerra. Nossa senhora, nem me fale disso. São José, então, já anunciou mudança de treinador, né? Pois Sai o Moacir Júnior, quem chega, será? Só o Carmo que sabe, né? O Antônio Carmo tem a fonte. Com certeza ele sabe. E o Moacir Júnior se desligou do São José. O clube, né, divulgou a nota. O Moacir não, né? O clube O se São José que dele. passou a régua. Mas antes da Passou gente a falar do Moacir, então, Tá. a gente vai pedir mensagem. Tá aqui, ó, aqui embaixo, participação de você aqui no nosso programa. Manda mensagem pro nosso WhatsApp, 99716 8014. Eu quero ver o caos aqui hoje. Eu quero saber assim, tinha que sair mesmo? Já tava Ah, na hora? tá. Ou atrasou o tempo? Porque muita gente falou que tinha que ter Antes- saído na Ixi. quarta passada. Ixi, será? Muita gente disse que talvez nem daria certo quando veio. aí azedou. Realmente não deu certo aí, o São José já amarga uma posição ruim na tabela, tá lá pra Sim. baixo, caiu mais ainda. 12ª colocação. E o Taubaté também, com a derrota também não foi, caiu pra baixo também, que tava ali entre os 8, não está mais, né? A sequência é ruim, né? Perdeu pro Votuporanguense na quarta-feira, agora perdeu pra Juventus no jogo de ontem, no domingo. Eu acho que pesou mais mesmo perder pro Votuporanguense, porque foi em casa contra um time que antes, né, tava abaixo do São José na tabela, agora já tá bem acima. Sim. Mas antes estava abaixo na tabela, jogando em casa, tudo para subir, podia chegar até a quarta posição se tivesse Sim. vencido o Votuporanguense, mas aí não venceu. Perder pro Juventus fora, beleza, jogou na casa dos caras, um time que tá mais embalado, não é nada de anormal, mas é que a sequência foi muito ruim, que acabou aí culminando na saída do Moacir Júnior. Isso aí, então vamos ver como é que foi essa derrota da Águia pra Juventus no último final de semana. Logo na primeira etapa, não precisou de muito tempo para o Juventus abrir. Na verdade, 2 minutos e 30 segundos foram o bastante. Cruzamento na área, defesa joseense pelo caminho e o centroavante Magrão não perdoou. 1-0. Com 7 jogados, o clima esquentou nesse lance, que o juizão mandou seguir. Na sequência, mais uma encarada entre os rivais e aquela chegada nada amistosa. Enquanto isso, o Juventus buscava espaço para ampliar o placar. Chegada rápida do Juventus e batida chapada de Marcelinho para fora. Na boa troca de passes, o São José chegou na área, mas no último chute, Rubim tirou a força. Chegando aos 40 minutos, Thiago Rubim teve outra chance de ouro para empatar. Varanda driblou, deixou o camisa 9 na cara do gol. Em mais um cruzamento na área, a zaga tirou o perigo. De longe, Marcelinho arriscou. Já nos acréscimos, Aruá ensaiou demais o chute e o São José perdeu outra chance. No cruzamento dos joseenses, defesa do goleirão da casa, fechando a primeira metade em 0-0. Logo no início do segundo tempo, o Juventus ativou o modo turbo, mas o goleiro da Águia ficou no caminho e travou o lance. Na cobrança de falta perfeita do São José, Cristiano errou o cabeceio, mas tudo bem, a bandeira também já tinha subido. Em mais um cruzamento, o Fabrício não teve aquele capricho. E aí, nada de gol. Aliás, sem gols pra Águia, porque o Juve ampliou na sequência. Cezinha mandou na área e Magrão, sem marcação alguma, fez o dele de cabeça. 2-0. Na pancada de Cristiano, André fez uma boa defesa. Já nos acréscimos, a torcida mandante ia no coro do olé, decretando a vitória do Juventus por 2-0 frente à Águia do Vale. O time tava sem padrão de jogo. Nossa, e deu sim. pra ver ali no segundo gol que o Magrão tava sozinho dentro da área, Não pôde pensar, olhar o canto, falar, pega lá goleirão, 2-0 pra Juve, realmente tava insustentável a vida de Moacir Júnior no São José. Pois é, a gente viu ali o Thiago Rubim também perdendo uma Eu achei que grande ia ter chance, né? lei do ex. O Aruá ensaiou bastante, como a Lai comentou ali, mas realmente faltou, parece que faltou aquele tempero a mais pro São José. Talvez um gol da Águia podia virar totalmente a partida e até o Moacir Júnior permanecer no cargo. Mas não saiu esse gol, realmente contra o jogo do Votuporanguense também não saiu o 0 do São José, então realmente insustentável. O time tava realmente, a questão da bagunça, né? O time não tinha um padrão de jogo. Mostrou muito aqui com o Votuporanguense, Sim. que é um time fraco, não conseguiu fazer nada, agora não conseguiu de novo. E mais uma derrota aí pro São José, tá mal na tabela. E agora a gente vai ver o lado taubatiano, que também perdeu nessa rodada da A2.
A arquibancada do Joaquinzão agora gravada com o nome do time, Esporte Clube Taubaté, que recebia o Linense pela 8ª rodada da Série A2. A primeira chance do Linense foi nesse chute para fora, mas o impedimento já estava marcado. E veja este guerreiro na arquibancada, o único torcedor do Linense presente no Joaquinzão. Ele encarou mais de 550 quilômetros de Lins até Taubaté. O cara é brabo. E o jogo mal tinha começado e Claudinho já estava irritado com a arbitragem após receber um cartão amarelo. Os visitantes chegaram mais uma vez, só faltou mais capricho na finalização. Já pelo lado do Burro da Central, o time não se acertava nem em campo, nem nos passes. Estava difícil. Claudinho recebeu dentro da área, pensou e bateu, mas a bola parou na defesa adversária. O Linense levava mais perigo nos cruzamentos, mas sem efetividade, enquanto o Taubaté cochilava no ponto. Claudinho era quem mais arriscava pelo Burro. Nesse lance, o cruzamento foi cortado e Maiquinho deu essa furada categórica. Não estava fácil. E final de primeira etapa no Joaquinzão, com o Taubaté 0, o Linense também 0. No segundo tempo, apenas um time voltou a campo. E para azar dos taubatianos, esse time foi o Linense. Nessa jogadaça de Valdeci, a bola ficou com o Cauê, que bateu e Samuel fez aquela defesaça salvando o Taubaté. Mas nessa bola no alto, o Edson Cariús mostrou porque é um dos melhores camisas 9 da Série A2. Dominou com estilo e bateu na saída de Samuel. 1-0 Linense no Joaquinzão. E a segunda etapa era toda dos visitantes. Nesse belo cruzamento, o Valdeci se esticou todo e quase ampliou. E aos 20 minutos, aula de contra-ataque. Ferrugem carregou do campo de defesa até o ataque e lançou Valdeci, que avançou e não perdoou. 2-0 para o Linense num apagão taubatiano. O Taubaté até tentava reagir sempre com ele, o camisa 10 Claudinho, que arriscava chutes de fora da área, mas todos para fora. Maicon, a joia da base, entrou cheio de vontade, tentando fazer o primeiro gol do Taubaté, mas sem levar tanto perigo ao gol dos visitantes. Só que a verdade é que até para dominar não estava fácil pro Burro da Central. E quem ficou feliz mesmo, claro, era ele, o torcedor solitário que fazia a festa na arquibancada com a vitória do Elefante da Noroeste. E fim de jogo no estádio do Joaquinzão. O Taubaté é derrotado por 2-0 para o Linense. É corrigir, levantar a cabeça. Assim como a gente ganha, não tá tudo certo, e quando perde também não tá tudo errado. A gente vai bater no peito, sempre assumir a responsabilidade do que acontecer dentro de campo, porque quem toma as decisões dentro de campo são os jogadores. Entendeu? O professor passa ali o que é para ser feito, mas a decisão quem toma é nossa. A derrota quebra a sequência de 2 vitórias consecutivas do Taubaté aqui no Joaquinzão e de quebra o time está fora do G8 da Série A2. A parte física e a falta de reforços voltaram a ser assunto para o treinador Alberto Félix. Com relação aí aos reforços, que é o que a gente vem falando sempre, como eu disse, eu não quero ser repetitivo porque eu acho que todos já sabem, né? Eles não chegaram, eu venho falando antes do campeonato, né? Falei na primeira rodada, falei na segunda e já chegamos na 8ª rodada. Então continua ainda a nossa necessidade. Como eu disse, era para estar na pré-temporada, né? Que a gente poderia se preparar melhor. O desgaste que os jogadores tiveram nesse início, em que graças a Deus nós pontuamos. Eles foram muito importantes, mas a gente sabe que é agora que pega. Bom, tem que trabalhar com o que tem, não adianta falar se era para ter feito. Já o time conseguiu um bom empate, por exemplo, fora de casa, na quarta-feira contra o Oeste, e agora já perdeu em casa. Não está tão balançando assim, Alberto, porque ele está conseguindo bons resultados com o grupo limitado realmente que ele tem, a quantidade de jogadores também. Então isso aí para ele está deixando ele assim com as costas um pouco largas no time ali para não estar sendo reclamado pela torcida para tirar ou não ele, né? Saquei. Então, vamos chamar ele, Antônio Carmo, que vai comentar um pouquinho mais dessas derrotas dos times do Vale. Alô, meus amigos, os donos da bola, muito boa tarde. Segundona pintou aí, eu sei que muita gente tá aí com aquela preguiça, mas vamos firme aí, gente. Boa semana, que seja uma semana iluminada com muitas vitórias para todos vocês. E aqui, nos Donos da Bola, o mais tradicional programa esportivo da região, você fica sabendo de tudo com a nossa grande equipe. E claro, hoje o assunto, futebol, Série A2, Taubaté e São José. É, burrão. É, águia. Coisa feia no fim de semana, hein? Olha, sábado o Taubaté jogou em casa contra o Linense, no Joaquinzão. Fez um primeiro tempo razoável e um segundo tempo para esquecer, medíocre. Perdeu por 2-0, podia ter sido mais.
para o Linense, que estava atrás do Taubaté na tabela de classificação. O Taubaté foi muito mal. No primeiro tempo o Claudinho ainda fez alguma coisa, no segundo tempo só teve um chute dele para o gol, uma bola que passou perto e nada mais. E o Linense dominou o jogo inteiro, trabalhou bem a bola, chegou com facilidade na defesa do Taubaté, envolveu o time taubatiano e ganhou o jogo por 2-0 com todos os méritos. Segundo tempo, para esquecer mesmo do Taubaté, lembrou aquele do São José contra o Votuporanguense na quarta passada. E o São José? Ontem ele era zebra. O Juventus era muito favorito e confirmou o favoritismo sem sustos. 2-0 para o moleque travesso contra o São José ontem pela manhã, lá na Rua Javari, no estádio Conde Rodolfo Crespo. Com 1 minuto, o Léo Pereira já tinha tomado o cartão amarelo. Lateral direito, capitão do técnico, ex-técnico, Moacir Júnior. Com 2 minutos, gol do Juventus. E aí, meu amigo, acabou, o São José não jogou nada. Bom, o que aconteceu? A diretoria demitiu o Moacir Júnior, já devia ter feito isso na quarta-feira, com uma rodada de atraso. Moacir Júnior, beleza, valeu. Foi uma contratação que, olha, desde o começo pintava como arriscada, não daria certo e não deu. O Moacir não deu padrão de jogo nenhum para esse time. Acabou, vai seguir a vida dele. São José procura um novo treinador. E agora, quem será o novo nome? Fala-se no Paulo Roberto dos Santos, experiente, técnico, já vivido e consagrado no interior de São Paulo, subiu com o Rio Claro, subiu com São Bento, tem um bom nome aí. Estava ultimamente no Uberlândia, estava invicto no campeonato da Série A1 do Mineiro, com um empate, uma vitória, 3 empates, mas acabou dispensado pela diretoria. É o nome mais forte, São José está procurando para conversar com o Paulo Roberto dos Santos, vamos ver se tudo se confirma hoje no final da tarde. Mas de qualquer maneira, para quarta-feira, São José e Taubaté vão ter que jogar muito mais. Gente, boa semana para todo mundo, hein? E até amanhã. Valeu, Carmo. Ó, fontes Ele já tem, diz. ele tem as fontes, o Carmo Paulo tem as Roberto. informações. Vamos ver o anúncio oficial, mas agora a gente vai pro intervalo. Já já a gente volta com mais os Donos da Bola. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil. De volta com os Donos da Bola. Antes de falar do vôlei, manda mensagem pra gente no nosso WhatsApp 997168014, que a gente vai ler aqui no nosso programa. Agora, falando do vôlei, o São José chegou à 9ª derrota seguida na Superliga. Jogando em Guarulhos, perderam de 3-2 para os rivais num tie-break definido em 16-14. Os joseenses venciam por 13-8 e tomaram a virada. Já são mais de 2 meses sem vencer e seguem na lanterna. O próximo jogo rola na quarta-feira, frente ao Campinas, na Farmaconde Arena. Situação nada boa para esse São José BZK. O que está acontecendo? Tá na vice-lanterna, não, tá vice-lanterna ali. A gente sabe que o elenco tá reduzido também, teve muitas mudanças. A Lari, que é a nossa especialista no vôlei aqui, sempre falou que saiu muita gente boa, mas não chegou no mesmo nível. Na altura. Aí teve aquela negociação de salários, não tá atrasado, mas estavam pagando, né, uns 40% e tal. Sei. Isso aí também complica. O time vem numa bagunça, né, há um bom tempo ali desde as mudanças. Então, vai mantendo essa situação dentro da quadra, complicado. Refletindo aí na vice-lanterna. Puxado. Agora o Sérgio Negrão tem uma batalha dificílima aí. Muito difícil. Olha, agora vamos mudar para falar de assunto, falar do futebol de novo.
da Série A4. Fala. O Clube Atlético Joseense segue embalado, hein? Dessa vez venceram no Joaquinzão o Penapolense por 3-1. Os gols do Tigre do Vale foram marcados por Caio Vinícius, Lucas de Lima e Gustavo. Com a vitória, o time assumiu a vice-liderança da competição com 10 pontos, 100% quando é mandante de jogo. Sim. O Clube Atlético Joseense. Ao contrário, é o São José vice-lanterna no vôlei, eles estão na vice-liderança da A4. Quem sabe sobe mais um time aí da nossa região Tomara. para A3 o ano que vem, hein? Olha, o Joseense, ele tem um camisa 10 chamado Perninha. O cara é bom de bola. É bom. O Iago também é camisa 9. Esse time do Joseense é bom de bola, bom, BZK. à toa que tá na vice-liderança, Sim. né? Vamos pro intervalo então, Bora. rapidinho? Já, Daqui a a gente pouco volta? a gente volta já com Beleza. mais Donos da Bola, nosso último bloco. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem De volta com os Donos da Bola. BZK, bora falar saber. de Campeonato Paulista? Muito. Os quero saber resultados desse Paulistão do final de semana? A Corinthians. A 8ª rodada do Paulistão foi tensa para os grandes de São Paulo. Somente o Corinthians venceu, mas ainda assim num sufoco daqueles. A Portuguesa venceu a Lanterna Inter de Limeira por 2-0 e entrou na zona de classificação para a próxima fase. Os gols da Lusa foram marcados somente na segunda etapa. Já saiu em velocidade, tentou driblar o goleiro e só não fez o gol porque foi deslocado. Sendo assim, pênalti marcado. Cristiano bateu e converteu. A Portuguesa ainda ampliou com Everton aproveitando o rebote do goleiro. Mirassol e Noroeste ficaram no 1-1. Os donos da casa saíram na frente com esse pênalti convertido por Léo Gamalho. Kesley puxou Yuri pelo ombro e o juiz apontou a marca da cal. Léo Gamalho, o Ibra brasileiro, bateu e fez o dele. O Norusca chegou ao empate com gol de cabeça de Maicon, contando com a falha de Muralha. O Velo Clube segue sofrendo na elite do Paulistão e perdeu mais um confronto, dessa vez para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Alexandre de Jesus nem precisou subir para cabecear para fazer o gol. Cruzamento e testada do camisa 9, dando mais 3 pontos ao Pantera das Américas. O Red Bull Bragantino, enfim, respira no campeonato. A vitória por 1-0 contra o São Paulo colocou o time de Bragança Paulista na 11ª colocação. O gol foi assinalado por Matheus Fernandes, que recebeu com liberdade e bateu firme no canto de Jandrei. Quem derrapou na rodada foi o Santos. Com o Neymar de titular, o Peixe não saiu do zero com o Novo Horizontino fora de casa. Os mandantes foram superiores e tiveram mais o controle da partida. O Santos teve essa grande chance com Pituca, mas ficou fácil para o goleiro Ayrton. Neymar ainda não balançou a rede após o retorno para o clube da Baixada e foi substituído aos 74 minutos de jogo. No derby campineiro, deu uma
Titicaca. A Ponte Preta derrotou o Guarani por 2-0 e garantiu a primeira vitória no clássico deste ano, sendo que as duas equipes ainda irão se enfrentar na Série C. Danilo Barcelos marcou o primeiro nessa cobrança de pênalti e Jean Dias ampliou ainda na etapa inicial, também em cobrança na marca penal. O Palmeiras levou a partida contra o Água Santa para Brasília e voltou com apenas um pontinho na bagagem. Isso porque Flaco Lopes fez o primeiro com esse gol de cobertura, mas o Netuno chegou ao empate com Willen, que chutou no alto, sem chances para o goleiro Everton. E se não for sofrido, amigo, não é Corinthians, mas foi muito sofrimento pro coração da Fiel. O Timão empatava com o São Bernardo até os 50 minutos do segundo tempo, até que ele, o Anjo Romero, maior artilheiro da Arena Corinthians, cabeceou pro fundo da rede. O Bernot se jogou pro ataque tentando um empate final, mas deixou a zaga toda desorganizada. E aí, Memphis cravou dele, fechando o caixão. 2-0 Corinthians, liderança isolada pro time de Ramon Dias. E hoje, o São Paulo enfrenta a Inter de Limeira em jogo atrasado da primeira rodada. O tricolor entra em campo às 9h30 da noite. Que sufoco, olha, corintiano. faz tempo que o corintiano não fala, segue o líder. Tá Agora na o Corinthians ponta. tá bem. Memphis Depay fez mais um aí, jogou muito bem também. O Corinthians realmente assumindo a liderança. Palmeiras tendo sempre mais volume de jogo, Mas mas derrapando acabando ali. empatando, não faz, e bate na trave, não entra e tá com uma uruca ali Sim. o Palmeiras que também não sai os gols. E em compensação o Corinthians tá voando. E o Neymar, São Paulo perdeu pro Braga, né? Foi, também. São Paulo da Lara que vinha super bem no campeonato, aí goleando, ganhando bem do Mirassol, que Sim. é um dos favoritos aí também do Campeonato Paulista. E aí tropeçou contra o Bragantino. E o Neymar debaixo do sol de Novo Horizonte, O hein? importante é minutos pro menino Tá, Ney, que fica é fininho. adulto Ney, né? Já era. Ele tem que jogar, tem que ir ganhando ritmo. Realmente foi um jogo 0-0, jogo truncado lá, pegado a assistir esse jogo aí. Sim. E o calor tava forte. Tava lá. puxado. Lá, é puxado, mano. Pensei que bora falar então de Campeonato Carioca, o mais charmoso estadual do Brasil. Eu vá. No estadual mais charmoso do Brasil, a 9ª rodada foi cheia de placares iguais. No Fla-Flu, o 0 não quis sair do marcador. O rubro-negro teve as principais ações ofensivas da primeira etapa. Plata e Ayrton Lucas ficaram no quase. Na etapa complementar, os comandados por Felipe Luiz foram dominantes, mas na hora do último arremate faltou pontaria. No apagar das luzes, Everton Cebolinha cabeceou para grande defesa de Fábio. Garantiu o 0-0. Boa Vista e Portuguesa fizeram um jogo cheio de emoção. Logo aos 8 minutos, Zé Vitor só teve o trabalho de empurrar para a rede. Mas aí, o melhor ficou para a etapa complementar. Anderson Rosa cobrou essa falta, contou com desvio no próprio companheiro Wellington, que deixou tudo igual no placar. A vida do Boa Vista ficou complicada, porque Gabriel de Andrade reclamou acima do tom e recebeu o segundo amarelo. Sendo assim, rua para ele. E ficou pior quando Anderson Conceição agrediu o atacante rival. Resultado: expulsão e pênalti para a Portuguesa. Lohan correu e virou o confronto para 2-1. Porém, o Boa Vista foi guerreiro e conseguiu o empate com Leandrinho no contra-ataque seguinte e segurou o resultado até o apito final. O Bangu estava garantindo a primeira vitória no campeonato até o último minuto de jogo. O Lanterna duelou frente à sensação Maricá e João Felipe estava dando alegria ao virrubro com esse gol de fora da área. Mas aos 49 minutos, Sérgio Filho marcou de coxa e empatou a partida. O Bangu está virtualmente rebaixado para a segundona do Carioca. E com transmissão da Band, o Botafogo perdeu para o Madureira por 2-0 no estádio Kleber de Andrade. O Glorioso estava com um time alternativo, mas Luiz Wagner não tinha nada a ver com isso. O camisa 9 testou firme e fez 1-0. O jogo foi chegando ao fim e ainda deu tempo de Cauã Silva ampliar para o tricolor suburbano. No ataque veloz, Evandro chutou e na sobra, Cauã completou. Volta Redonda e Nova Iguaçu ficaram no 0-0 e o Voltaço desperdiçou a chance de se isolar matematicamente na liderança. Hoje, Vasco e Sampaio Correia entram em campo para fechar a rodada 9 do Carioca. A partida está marcada para o estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, às 8 horas da noite. Vasco jogando fora de casa. Será que o Pirata faz mais um gol? Artilheiro do brasileiro, do Carioca, né, Ber? Isso aí. Ó, vamos falar agora, já que a gente tá falando do Campeonato Carioca, a gente tá falando dos treinadores durante a semana e chegou a vez de falar dele, Mano Menezes.
Luiz Antônio Menezes. Gaúcho de Rio Pardo é o treinador da vez. Mas quem é Luiz Antônio? É o Mano Menezes, multicampeão pelos clubes brasileiros e medalhista olímpico com a seleção. Mano é um personagem no futebol tupiniquim, com uma personalidade forte e estilo de jogo característico. O atual técnico do Fluminense era um zagueiro que não se profissionalizou. Jogou apenas em clubes amadores e cursou educação física em 86, na Universidade de Santa Cruz do Sul. Na beira do campo, Mano começou a carreira no Guarani de Venâncio Aires. Passou a treinar a base do Caxias e do Inter em 2002, mas os resultados não agradaram as diretorias dos clubes. Depois disso, ele teve o primeiro trabalho fora do Rio Grande do Sul, quando assumiu o 15 de novembro do Paraná, e levou o 15 até a semifinal da Copa do Brasil de 2004. Mano Menezes conseguiu resultados expressivos, como um 3-0 contra o Vasco em São Januário e 4-0 diante do Palmas nas quartas. Pegaram o Santo André na semi e ficaram a um golzinho de avançar para a grande final. Após o trabalho, o Grêmio anunciou Mano para retomar o Imortal à elite do brasileiro. Era ele o comandante do Imortal na famosa Batalha dos Aflitos, terminada em vitória épica do Grêmio por 1-0 contra o Náutico e acesso garantido. No comando do Imortal, conquistou 2 campeonatos gaúchos e em 2006 foi vice-campeão da Libertadores. Uma trajetória de sucesso, com 89 vitórias em 169 jogos. Foi contratado pelo Corinthians com um cenário parecido. Em 2007, o time do Povo foi rebaixado e a diretoria corintiana precisou de Mano para retomar a Série A em 2008. E mesmo na segundona, levou o Timão à final da Copa do Brasil, ficando mais uma vez com a prata. Mas tudo mudou em 2009. Levantou o caneco da Copa do Brasil contra o Inter e conquistou o Paulista. Com os resultados expressivos, a CBF anunciou Mano como treinador da seleção brasileira em 2010, após a demissão de Dunga. Foi comandante no ciclo da Copa do Mundo de 2014 que rolou no Brasil. Ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas de 2012, ano em que encerrou o trabalho no comando da Amarelinha. Em 2013 foi pro Flamengo, mas com uma passagem curta entre julho e setembro do mesmo ano. No ano seguinte, retornou ao Corinthians, mas com uma campanha sem nenhum título conquistado. Ele chegou como substituto de Tite no comando corintiano, na segunda passagem pelo Corinthians. Na época, Mano comandou a equipe em 61 jogos, 31 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. Ficou 3 meses no Cruzeiro, mas logo aceitou a proposta chinesa. O gaúcho assumiu o primeiro trabalho em um clube internacional. Durante o período de 2016 a 2019, voltou ao Cabuloso para a sequência mais vitoriosa da carreira. Ergueu 2 Copas do Brasil consecutivas e o bicampeonato mineiro. Porém, o que era para ser uma temporada dourada virou tragédia. Em 2019, o time de BH fez um péssimo campeonato e foi rebaixado para a Série B. Mano Menezes ainda comandou o Palmeiras, Bahia, Al Nassr, Inter e agora estacionou no Flusão. É isso, toda a história do homem aí, ó. Estamos no finalzinho do programa, vamos ler as mensagens agora que vocês mandaram aqui pra gente. Joga na tela. Ó, o Anderson aí, ó. Bom dia, obrigado à diretoria do São José pela ótima notícia da saída do Moacir. Temos que reagir rápido, Olha é isso mesmo, só. o campeonato é curto. Toda crítica. Ô, Joanel, ufa! Uma boa notícia para o final de domingo. Até logo, Moacir. Caramba! Roberto, boa tarde. O Vasco não vai a lugar nenhum aí, Vascaíno. Que isso, Roberto? Não que o time seja ruim, mas o treinador é muito fraco. Olha, é o Carilho lá no Vasco. fiquei mal. Os piratas do Carilho. Rony, boa tarde. Eu sempre tive a vontade de jogar no São José Esporte Clube. Porém, não tive essa oportunidade de poder ajudar esse time e levar ele para a Série A do Brasileirão. Será Caraca, que é o Rony Rony do Palmeiras? Vamos Tá fazer com a uma bandeira peneira. do Corinthians Vamos ali, fazer ó, uma Rony do peneira. Palmeiras, Vamos. Rodrigo BRS, Bora. aí, ó, Wagner Mancini no São José. Olha. Técnico bom, experiente, Moacir Júnior, ruim demais. Mancini já jogou no São José. pô. Verdade. O Baioco, boa tarde. Ufa, até que enfim esse técnico foi embora. Os jogadores também têm culpa, mas assim não dá. Não dá. Sem Não sistema, vai tá rolar. bom? Tá na hora de chamar a Fernanda. Valeu? Já temos nosso tempo contado. Fernanda Belo, demissão do Moacir Júnior, Fernanda. E aí, o que você tem a dizer pra gente? Foi pouco tempo, né? Foi. Vocês deram a notícia esses dias aí que Sim. ele entrou, não foi? Sim, verdade. Pouco tempo, Começo né? do campeonato, durou 2 meses e alguma coisa aí. Pouquinha coisa, né? Não, é que ele chegou um pouco antes, né? A pré-temporada, né? Fez a pré-temporada, mas é isso aí, 3 Faz meses. parte, vai. né? Eu gostei Mas- daquele que tá confiante lá, que mandou mensagem aí pra vocês agora, Sim. falando que ele ia arrebentar, levar pra Série A do Vamos Brasileirão. fazer uma É o hein? Rony, vídeo. é o Rony, com a bandeira do Corinthians, nome Esse do tá jogador com do tudo. Palmeiras. Boa. É isso aí então, Fê. Bom trabalho, boa semana. jogar. Valeu? Boa